Antes mesmo de falarmos com Deus em oração, precisamos preparar o coração para ouvir a sua voz. Muitas vezes, entramos em oração com pressa, como quem quer apenas despejar pedidos diante do Senhor. Mas a verdadeira oração começa com reverência, com silêncio diante da palavra e com a consciência de que estamos diante do Criador do universo. Em Lucas 18:1, está escrito que Jesus contou uma parábola para mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Não foi apenas um conselho, foi um chamado direto do próprio Filho de Deus. Ele sabia que a oração seria a respiração da fé, o combustível da alma, a arma contra a desesperança. Se o próprio Cristo, que vivia em perfeita unidade com o Pai, orava constantemente, como poderíamos nós negligenciar a oração? Se ele, que não tinha pecado, buscava a presença do Pai em cada passo, quanto mais nós, frágeis e dependentes, precisamos dobrar os joelhos diariamente. A oração não é um acessório da vida cristã. Ela é o coração da caminhada com Deus. Sem oração, não há intimidade, não há força, não há direção. Por isso hoje, Deus nos chama não apenas a orar, mas a lutar para manter a oração viva em meio às distrações. O inimigo sabe que um cristão sem oração é um cristão fraco, e por isso fará de tudo para roubar esse momento santo. Mas você pode escolher hoje proteger sua vida de oração como o maior tesouro que possui. Se você também sente esse chamado para voltar a ter uma vida de oração mais profunda, escreva nos comentários: eu escolho orar. A oração não é apenas um hábito religioso, ela é uma batalha espiritual. Não se trata de repetir palavras bonitas ou de cumprir um ritual vazio, mas de entrar em contato com o Deus vivo. Por isso, orar exige esforço. Orar é nadar contra a corrente do mundo, é desafiar a distração, a pressa e até mesmo o cansaço da alma. O apóstolo Paulo nos lembra que o inimigo conhece bem o valor da oração. Ele sabe que quando você dobra os joelhos, os céus se movem e o inferno se abala. Por isso fará de tudo para roubar sua atenção, para cansar sua mente, para ocupar seu tempo. Quantas vezes você já tentou orar e de repente sua mente se encheu de preocupações, tarefas, pensamentos aleatórios? Isso não é coincidência, é guerra espiritual. Mas a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa luta. O Espírito Santo é aquele que fortalece nossa fraqueza. Ele transforma nossas palavras simples em orações cheias de poder. Mesmo quando não sabemos o que dizer, Ele intercede por nós com gemidos profundos, levando nossos pedidos ao trono de Deus de forma perfeita. É por isso que a vida de oração precisa ser intencional. Você precisa separar tempo, escolher estar diante de Deus e proteger esse momento como algo sagrado. É nesse lugar secreto que sua fé é fortalecida, sua mente é renovada e sua alma encontra descanso. Não permita que nada roube esse espaço. Se você entende que sua vida de oração precisa ser prioridade, declare nos comentários: Senhor, ajuda-me a perseverar em oração. Muitos cristãos desejam orar com mais fervor, mas se sentem secos e vazios. Já aconteceu com você? Você começa a orar e sente que as palavras são repetitivas, que seu coração não se conecta, que a oração parece apenas um ritual. Isso acontece porque, sem o Espírito Santo, nossas palavras se tornam limitadas. A Bíblia diz em Romanos 8, 26, 27, que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nem sempre sabemos orar como convém, mas Ele mesmo intercede por nós, traduzindo nossas lágrimas, nossos suspiros, até mesmo os silêncios que carregamos na alma. Que promessa poderosa! Quando você pensa que não tem forças para orar, é o Espírito Santo quem ora através de você. É por isso que não podemos depender apenas da nossa própria capacidade. Se tentarmos orar sozinhos com nossa lógica humana, facilmente cairemos em repetições vazias. Jesus nos alertou em Mateus 6:7 a não usar vãs repetições, como se a quantidade de palavras fosse o que move o coração de Deus. O que importa não é o quanto falamos, mas se o Espírito Santo está presente em nossas palavras. Quando você permite que Ele conduza a sua oração, algo muda. De repente, a oração deixa de ser um peso e se torna um prazer. Deixa de ser uma obrigação e se transforma em encontro real com o Deus vivo. O Espírito dá vida às suas palavras, e cada frase se torna uma flecha certeira lançada ao céu.
Se você deseja que suas orações sejam cheias da presença do Espírito Santo, escreva nos comentários: Espírito Santo, ore através de mim. Paulo nos ensina em Efésios 6, 17 e 18 que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja como oração e batalha espiritual estão ligadas. Muitas vezes, pensamos que orar é apenas conversar com Deus, mas a Bíblia nos mostra que também é uma arma contra as forças da escuridão. Cada vez que você ora, você se levanta como um soldado de Cristo. A oração reveste sua vida com a armadura espiritual, capacitando você a resistir nos dias maus. E perceba, Paulo não disse se os dias maus vierem, mas quando eles vierem. Isso significa que provações, tentações e ataques certamente virão. A questão é, quando esses momentos chegarem, o que estará dentro de você? Se não houver oração, sua fé desmoronará. Mas se sua vida estiver firmada no altar, se o fogo da oração estiver aceso dentro de você, nenhum vento será capaz de apagá-lo. Lembre-se de Daniel, que mesmo diante da ameaça de morte, se recusou a parar de orar. Lembre-se de Hana, que em lágrimas e dor, perseverou até receber sua vitória. Lembre-se de Elias, que clamou e os céus obedeceram. A oração muda histórias porque move a mão de Deus. Se você crê que a oração é a sua arma de vitória, escreva nos comentários: Eu escolho lutar em oração. A oração não pode ser vista apenas como um recurso de emergência, algo a que recorremos somente quando tudo está desmoronando. Muitos tratam Deus como um extintor de incêndio. Só o procuram quando o fogo já tomou conta. Mas a vida de oração é diferente. Ela é constante, é diária, é como o respirar da alma. Jesus disse em João 15:7, Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanecer é viver em comunhão contínua. Não é visitar a presença de Deus de vez em quando, mas habitar nela. Isso só é possível por meio da oração. Quando oramos diariamente, o nosso coração se mantém sensível à voz de Deus. A oração molda nossa mente, fortalece nossa fé e nos protege contra as armadilhas do inimigo. Sem ela, a alma esfria, o coração se endurece e o espírito se torna vulnerável. Mas com ela, permanecemos firmes mesmo quando nada parece fazer sentido. Não espere o dia mau para buscar a Deus. Ore também nos dias bons. Louve-o na calmaria, não apenas na tempestade. A verdadeira fé é provada quando escolhemos adorar e confiar, mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. Se você decide permanecer em Cristo e guardar a oração como estilo de vida, escreva nos comentários: Eu escolho permanecer em Ti, Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que venceram pela oração. Daniel, em meio a decretos injustos, manteve-se firme em sua disciplina espiritual e, por meio da oração, viu a boca dos leões ser fechada. Hana, em sua dor e esterilidade, derramou lágrimas diante do Senhor até receber Samuel como resposta. Elias com fervor clamou, e os céus se fecharam por 3 anos, e quando orou novamente a chuva voltou a cair. Essas histórias não estão registradas apenas como testemunhos do passado, mas como lembretes de que o poder da oração continua vivo hoje. O mesmo Deus que ouviu Daniel, Hana e Elias é o Deus que ouve você. A diferença não está em quem ora, mas em quem responde. Não é a eloquência da sua voz, nem a beleza das suas palavras, mas o poder de um Deus fiel que age em favor daqueles que clamam. Tiago 5,16 declara: A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso significa que a oração não é em vão. Cada clamor sobe diante de Deus como incenso. Cada lágrima é registrada, cada súplica é ouvida. Ainda que a resposta não venha no tempo que esperamos, nenhuma oração sincera se perde. Não se deixe enganar pela dúvida. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, o céu está em movimento. Sua oração pode estar abrindo portas que você ainda não vê, libertando vidas que você ainda não conhece e preparando milagres que logo se manifestarão. Se você crê que suas orações não estão sendo ignoradas, mas guardadas por Deus, escreva nos comentários: Eu creio no poder da oração. Muitos pensam que orar é apenas falar com Deus, mas a oração vai além.
ela molda quem nós somos diante dele. Cada vez que você se coloca diante do Pai, algo dentro de você é transformado. A oração mantém seu coração sensível, sua mente desperta e sua alma firme na presença de Deus. É na oração que aprendemos a confiar, mesmo quando não entendemos. É ali que entregamos nossas ansiedades e recebemos paz. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, mas presença de Deus. É ela que sustenta quando as respostas não chegam. É ela que dá forças quando o corpo está cansado e a alma aflita. A oração é o canal que nos conecta a essa paz sobrenatural. Não espere sentir-se forte para orar. Ore justamente quando se sentir fraco. Não espere ter as palavras certas. Ore mesmo em silêncio, porque o Espírito Santo entende os gemidos mais profundos da sua alma. A oração não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. Se você deseja viver essa paz que excede todo o entendimento, declare nos comentários: Senhor, enche-me da tua paz. Muitos subestimam a importância de lutar para manter uma vida de oração constante. O inimigo conhece o valor do seu tempo com Deus e tentará preenchê-lo com distrações, preocupações, trabalho excessivo, redes sociais, cansaço. Ele sabe que se conseguir afastar você da oração, também enfraquecerá sua fé. É por isso que precisamos proteger esse momento como algo sagrado. A oração deve ser prioridade, não sobra de tempo. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, separava madrugadas para buscar ao Pai. Se ele considerava a oração indispensável, como nós ousamos viver sem ela? Cada minuto em oração é um investimento eterno. É ali que sua alma é renovada, sua mente encontra clareza e suas forças são restauradas. A oração abre seus olhos espirituais, dando discernimento para não cair nas armadilhas do inimigo. Ela fortalece sua fé, preparando você para suportar os dias maus. Ore quando sentir vontade, mas ore também quando não sentir. Ore na abundância e na escassez. Ore na alegria e na dor. Ore quando houver palavras e também quando só restarem lágrimas. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ao contrário, ele se aproxima de quem clama com sinceridade. Se você decide hoje lutar para proteger sua vida de oração, escreva nos comentários: eu escolho viver em oração todos os dias. A oração é também uma escola de transformação interior. Cada vez que você se entrega em oração, algo dentro de você muda. O Espírito Santo começa a alinhar seus desejos, moldando sua vontade à de Deus. Ele ensina paciência, perseverança e confiança. Orar não é apenas pedir, é aprender a viver segundo o coração do Pai. Quando você permite que o Espírito conduza suas orações, até mesmo seus suspiros silenciosos se tornam poderosos. Ele transforma lágrimas em intercessão, fraqueza em força, medo em coragem. Romanos 8,15 nos lembra que não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual podemos clamar: Abba, Pai. Isso significa que cada oração é um ato de intimidade, de pertencimento, de confiança inabalável. O mundo quer nos ensinar a depender de nós mesmos, mas Deus nos chama a depender do Espírito. Sem Ele, nossas orações são limitadas, vazias, sem direção. Com Ele, cada palavra, cada pensamento, cada clamor se torna sintonizado com o céu. É por isso que a Bíblia nos exorta a caminhar no Espírito e não ceder aos desejos da carne. Não importa quão pequena ou silenciosa seja a sua oração, cada gesto de fé, cada minuto dedicado a Deus, produz impacto eterno. Sua vida de oração é a linha de defesa da sua fé, a fonte da sua sabedoria e o caminho para experimentar milagres. Se você deseja que o Espírito transforme cada oração em poder, escreva nos comentários: Espírito Santo, transforma minha oração em poder. Agora chegamos ao momento de entregar cada palavra, cada suspiro, cada lágrima nas mãos do Deus vivo. Orar não é apenas falar, é permitir que o Espírito Santo trabalhe em você e através de você.
É deixar que Ele guie suas palavras, fortaleça sua fé e transforme seus pedidos em poderosos decretos no céu. Pedimos ao Pai que nos encha do Espírito Santo, para que possamos viver diariamente em comunhão com Ele. Que cada passo, cada decisão, cada palavra seja guiada por sua sabedoria. Que nossa vida de oração não seja ocasional, mas contínua, mantendo nossos corações sensíveis à voz de Deus. Que nossas palavras sejam cheias de fé, nossas lágrimas carregadas de confiança e nossos silêncios cheios de reverência. Que o Espírito nos ensine a orar em todos os momentos, nos fortalecendo para resistir às tentações, superar os desafios e permanecer firmes na verdade. Hoje podemos declarar que não somos mais escravos do medo, nem da dúvida, nem da fraqueza. Somos filhos adotivos de Deus, capacitados pelo Espírito para viver uma vida de vitória, oração e santidade. Que nossa fé floresça, que nossa devoção seja constante e que a presença de Deus nos acompanhe sempre. Se você deseja selar sua vida na presença do Espírito Santo, escreva nos comentários: Eu sou do Senhor e oro com poder.